Desde a posse de Jair Bolsonaro, muita coisa mudou na política externa brasileira. A China, que compra 30% de tudo que o Brasil exporta, passou a ser abertamente hostilizada por membros do governo. É claro que esse caráter hostil é dúbio, como tudo que vem do governo Bolsonaro. O ministro da Educação ataca a fala dos chineses, da maneira mais infantil e baixa possível. Aí vem o ministro das Relações Exteriores, fingindo que nada aconteceu. São relações muito sólidas, eu venho dizendo, relações maduras, relações que são muito produtivas para os dois lados, né? Tanto nós temos a ganhar muito, quanto a China tem a ganhar muito nas relações com o Brasil. Enquanto isso, os Estados Unidos são tratados de maneira servil, para dizer o mínimo. É o tal do alinhamento automático, que já rendeu ótimos presentes ao tio Sam desde o início do governo Bolsonaro. O Brasil cedeu sem nenhuma contrapartida, nada de volta, quebrando uma tradição centenária, a isenção de visto para os americanos. O Brasil cedeu aos americanos uma cota de 750 mil toneladas de trigo, para importar trigo americano, 750 mil toneladas, sem nenhuma contrapartida, e isto vai dizimar a triticultura, especialmente do sul do Brasil. O Brasil cedeu para os norte-americanos a base de Alcântara. Uma área do território brasileiro ficará proibida de acesso aos brasileiros, salvo autorização por autoridades americanas. A base de Alcântara, aliás, merece uma menção especial ou espacial. É que durante décadas os Estados Unidos quiseram esse espaço. E quando alguém quer alguma coisa que é sua, aí você tem uma margem de barganha diante dessa pessoa. Só que o Bolsonaro abriu mão dessa margem em 3 meses de governo. É um local extraordinário, não vamos entrar nos detalhes agora, mas devido à localização, muito dinheiro poderá ser poupado. Eu acho que os voos serão muito mais curtos, a proximidade do Brasil ao Equador faz com que o local de lançamento seja ideal. Sabe o que é que o Brasil ganhou dos Estados Unidos em troca disso tudo aí? 2 milhões de comprimidos de cloroquina. Nem as emas do Alvorada gostaram de saber disso. O Brasil já perdeu muita coisa desde que a política externa passou a seguir novos rumos, mas dá para piorar. O alinhamento do Brasil é hoje com o Império Norte-Americano, sim, mas esse alinhamento depende de uma coisa muito mais efêmera e passageira: Donald Trump. É ele que Bolsonaro toma como exemplo. Particularmente eu tenho um profundo respeito e confesso sim, muita admiração por ele. O Trump, como disse para você, em muitos aspectos serve de exemplo para mim. E é nesse ponto que fica demonstrado um dos maiores problemas da política externa brasileira. Posições históricas foram deixadas de lado para seguir anseios de curto prazo. O Brasil foi deixado de lado para atender Bolsonaro. Ele se meteu na eleição da Argentina, coisa que, aliás, não se faz. Lamento, eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que a Argentina escolheu mal. O senhor pretende parabenizar o Roberto Fernandes? Não pretendo parabenizá-lo. Agora não vamos nos indispor. E vamos esperar o tempo, né, para ver qual é a posição real dele na política. Porque ele vai assumir, vai tomar pé do que está acontecendo. Resultado: os dados oficiais hoje apontam que o Brasil deixou de ser o principal sócio comercial da Argentina em algum momento entre abril e maio, isso já durante a pandemia. Faz 35 anos que a Argentina não fica tão longe do Brasil. Como todo mundo que vive numa cidade apinhada e apertada sabe, é sempre mais seguro manter boas relações com os vizinhos. O caso das relações entre Brasil e Argentina é triste, mas é pedagógico, ensina. O Brasil se meteu na eleição, escolheu um candidato,
perdeu e agora lida com as consequências. Para pensar no tamanho do pepino que está reservado para a política externa brasileira se o Donald Trump perder a eleição. O pepino é mais pesado que o neto do seu Francisco. Quantos quilos você pesa? 38. Quanto tá pesando o pepino? 41. Então o pepino é mais pesado que você? Sim. Com todo respeito ao Francisco, ao neto dele e ao pepino, mas a gente está falando aqui de uma coisa muito maior. Aqui você vê algumas das mais recentes e mais importantes pesquisas eleitorais dos Estados Unidos. Todas elas dão vantagem ao candidato democrata, Joe Biden. A dúvida não é a respeito da existência dessa vantagem, é a respeito do tamanho dela. Biden tem chances reais de ser eleito. Isso significa que a política externa brasileira tem chances reais de sofrer uma deterioração ainda mais aguda do que aquela que o governo Bolsonaro já nos proporcionou. O Brasil decidiu obedecer os Estados Unidos. E a nossa obediência, até aqui, tem sido recebida não com gratidão, mas com indiferença. Uma troca no governo dos Estados Unidos poderia piorar as coisas. Sairia a indiferença e entraria a hostilidade. Os Estados Unidos estão acostumados a agir como polícia do mundo. E no Brasil, eles encontrariam motivo de sobra para desenvolver essa atuação policial. Do genocídio indígena às queimadas na Amazônia, razão não falta. Também não falta um precedente histórico. Em 1976, os Estados Unidos escolheram Jimmy Carter como presidente. Carter, um democrata, veio para substituir Gerald Ford. Carter, já na campanha, avisava que não seria tolerante com as violações dos direitos humanos cometidas pela ditadura brasileira. Os Estados Unidos começaram a usar toda a sua influência para melar tudo que o Brasil fazia, isso desde a eleição de Carter. Os Estados Unidos conseguiram desarticular uma boa parte do acordo nuclear que o Brasil estava fazendo com a Alemanha. A ditadura brasileira, então, suspendeu praticamente toda a colaboração militar com os Estados Unidos, o que levou anos. Em 2020, a coisa poderia ser pior, porque, para se aproximar dos Estados Unidos, o Brasil se afastou do restante do mundo. Rubens Barbosa, que foi embaixador do Brasil nos Estados Unidos até 2004, avisa: eles não consideraram nenhuma possibilidade de vitória de Biden. Aqui ele se refere a Bolsonaro e ao governo brasileiro. Segundo suas próprias declarações, a eventual eleição do democrata vai acarretar um maior isolamento do Brasil, porque não haverá mais o guarda-chuva americano. Já o professor de Relações Internacionais Roberto Simon parece ter menos fé nisso que ele chama de cenário Carter. Ele escreve: Biden teria mais o que fazer. Ele entraria na Casa Branca sob os escombros deixados por 4 anos de Trump, em meio à pior crise da economia global em um século, e enquanto a disputa com a China alcança níveis inéditos. De um lado, o Brasil estaria relegado a um lugar secundário nessa agenda externa. De outro, ele reforçaria a importância de se evitar uma dor de cabeça com Brasília. No Brasil, mais de 200 milhões de pessoas têm motivo para lamentar a política externa do governo Bolsonaro. Resta saber se Bolsonaro terá motivos para lamentar a política externa de Bolsonaro. Eu gosto muito do povo americano, gosto do Trump, torço para sua reeleição. E é bom torcer mesmo. A vida dele pode ficar muito difícil depois da eleição nos Estados Unidos. A minha continência, a bandeira americana. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Ou então, homenageie alguém que, nesse caso, está de aniversário. É o Isaac, que ganha uma homenagem da sua admiradora secreta, porém não tão secreta assim.
Ela escreve: feliz aniversário ao melhor mochileiro das galáxias para dividir essa jornada interestelar que é a vida, que me leva a explorar todas as dimensões possíveis, mas que me mostra todos os dias com seu jeito ninja de ser que a única que valeria a pena passar todas as eras e milênios seria na do seu Mangekyo Sharingan azulado. Te amo desde tempos imemoriais, desde um passado remoto e galáxias distantes. Feliz dia de todos os dias!